Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I am become death, One giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE. Olá a todos. Bem-vindos a mais um podcast molecular nos Bastidores da Ciência. O podcast da Molecular JE, a júnior empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. Hoje tenho comigo a Maria Inês Mendes, aluna do programa doutoral MedChem Train. Bem-vinda, Maria Inês. Olá, Amilcar. Obrigada pelo convite para participar no podcast. Ao longo do teu doutoramento tens estado a trabalhar em agentes de contraste para tomografia fotoacústica. Para contextualizar os nossos ouvintes, podes falar-nos um pouco acerca disto mesmo, o que é a tomografia fotoacústica? Então, basicamente, a tomografia fotoacústica é um tipo de imagem médica. Existem diferentes tipos de imagiologia médica. Basicamente, os mais utilizados até são, por exemplo, o raio-x ou o PET. São coisas que já são utilizadas na clínica. A tomografia fotoacústica ainda não é utilizada na clínica, mas é um campo que está em estudo. E basicamente acaba por ter uma característica engraçada em que transformamos luz em som. Isto pode parecer um bocadinho estranho para as pessoas, mas é possível. Basicamente temos que ter um agente de contraste. Este agente de contraste vai ser irradiado. Vamos utilizar uma luz com um comprimento de onda específico que ativa este agente de contraste. E depois existe um processo químico, um processo fotoquímico de decaimento não radiativo, que vai levar à produção de calor, e esta produção de calor, quando acontece num ambiente mais confinado, por exemplo nas células ou nos vasos, leva a um aumento de pressão, e este aumento de pressão vai gerar uma onda ultrassónica. Basicamente o que acontece é como no verão, quando os metais são sujeitos a calor e incham, é basicamente o mesmo tipo de processo. Basicamente aqui há um aumento de calor que faz aumentar o volume e aumentar a pressão. Acho que é a maneira mais simples de explicar tomografia fotoacústica. Bem, e agora que já somos todos especialistas em tomografia fotoacústica e já percebemos como é que transformamos a luz em som, posso perguntar-te de que forma é que o teu trabalho se enquadra nesta área e quais são os principais objetivos do teu projeto? Basicamente, eu estou a trabalhar em diferentes áreas, mas o objetivo principal do projeto é desenvolver um novo agente de contraste, porque o problema da tomografia fotoacústica agora é que não existem agentes de contraste específicos para este tipo de imagiologia. Podemos utilizar moléculas endógenas, como por exemplo a hemoglobina, que está presente no sangue, como sabemos, que absorvendo luz por volta dos 700 nanómetros, um pouco mais, pode levar à produção de ondas fotoacústicas, mas o problema é que não são agentes específicos, não têm efetivamente um bom decaimento não radiativo, e portanto é necessário desenvolver outros agentes que tenham uma maior eficácia para este decaimento. E portanto o objetivo do meu trabalho é desenvolver estas moléculas que façam decaimento não radiativo de forma preferencial, porque existem muitas moléculas que podem fazer decaimento não radiativo, mas não é a forma preferencial de decaimento, podem decair de outras formas, por fluorescência, por exemplo, ou por fosforescência, mas nós queremos efetivamente um decaimento não radiativo, que não implica emissão de luz, para aumentarmos este contraste e para produzirmos apenas uma onda de ultrassom e um aumento de calor que leva a essa onda de ultrassom, essa onda fotoacústica. E, portanto, eu estou a desenvolver moléculas. No meu caso, já trabalhei com 3 tipos diferentes de moléculas, nomeadamente fetalocianinas, porfirinas e body-PIs. O objetivo é tentar encontrar moléculas que tenham efetivamente este decaimento não radiativo façam este decaimento não radiativo de forma mais eficaz, e ao mesmo tempo tentar encapsulá-las numa nanopartícula, mais especificamente numa nanodroplet, que é basicamente uma nanopartícula com um solvente fluorado, e este solvente fluorado tem características interessantes para o meu trabalho, porque tem uma temperatura de ebulição perto da temperatura do nosso corpo, ou seja, dos 36, 37 graus, e isso é importante porque, para além de termos um aumento do calor, podemos ter também uma expansão destas nanopartículas, um aumento de volume, e este aumento de volume vai levar a um aumento da pressão, ou seja, a uma onda fotoacústica mais eficaz.
Portanto, o objetivo do meu trabalho principal é desenvolver estas moléculas, conseguir encapsulá-las nas nanodroplets e depois estudar in vivo e todas as suas características fotoquímicas e fotofísicas, mas conseguir desenvolver a molécula e a nanopartícula que eu consiga injetar num animal, nomeadamente num ratinho, e analisar no nosso tomógrafo que já possuímos no nosso grupo. Muito bem, e pegando precisamente nisso, no facto de tu estares a trabalhar nas várias fases do processo, na síntese, na caracterização e na aplicação in vivo, em modelos animais, como é que está a ser esta experiência, de trabalhar em diferentes áreas e cruzar os diferentes ramos deste estudo? Olha, eu acho que quando comecei o meu doutoramento, uma das coisas principais que eu queria era ter diferentes áreas de trabalho, porque eu considero que o doutoramento, apesar de ser uma especialização, estarmos a especializar-nos e a especificar uma área, eu acho que era importante ter uma grande gama de trabalho e uma grande gama de áreas de trabalho para depois ter um acesso ao mercado de trabalho mais eficaz e que corresse melhor no sentido de não ter que trabalhar especificamente em fotoquímica ou especificamente em síntese. Então eu acho que era importante para mim ter as diferentes áreas. E eu já fiz uma grande parte da parte de síntese, ainda estou a fazer uma parte da caracterização fotoquímica destes agentes e destas nanopartículas, e espero no próximo ano começar a fazer a parte dos estudos in vivo. Eu já tenho também um curso de experimentação animal e eu gosto desta parte, apesar de perceber que tem vantagens e desvantagens, mas para este tipo de aplicações é difícil não fazermos estudos num modelo in vivo, apesar de nós utilizarmos, por exemplo, na fotoacústica é possível utilizar um Phantom, que é basicamente um conjunto de pequenos tubos onde nós colocamos os agentes de contraste e conseguimos ver as diferenças entre os agentes de contraste e a água e diferentes agentes de contraste. Isto é uma maneira de nós pouparmos aqui algum tipo de estudos in vivo, mas naturalmente é preciso também chegar a essa parte. E eu acho que o facto de trabalhar em diferentes áreas me dá também alguma resiliência para conseguir aprender os diferentes aspectos destas áreas todas, e também é preciso alguma organização para, depois de sintetizar as diferentes moléculas, fazer os estudos para todas as moléculas, conseguir selecionar aquelas que consideramos mais interessantes. Muito bem, e olhando agora para o teu percurso académico, tu tiraste a licenciatura e o mestrado em Química Medicinal na Universidade de Coimbra, mas agora olhando para o teu doutoramento, tu tiveste passagens por outras universidades. Para além da Universidade de Coimbra, tiveste uma passagem pela Universidade de Lisboa e por uma universidade americana, a LSU. Comecemos pela Universidade de Lisboa. Pelo que sei, ocorreu a propósito do teu programa doutoral, o MedChemTrain. Como é que foi essa experiência? Basicamente, o MedChemTrain já teve 4 edições e é um programa doutoral que decorre entre Lisboa e entre Coimbra. E o que acontece é que ano sim, ano não, acontece em Lisboa ou em Coimbra. E no meu ano foi o ano em que as aulas do programa doutoral, ou seja, o primeiro ano, aconteceu em Lisboa. E eu fiquei contente por isso, por mudar um pouco de cidade e de áreas, conhecer novas pessoas, conhecer novas instalações. Eu acho que foi muito importante para conhecermos novos professores, novas áreas de investigação, e uma das coisas boas do nosso programa doutoral, para além de toda a parte teórica, que eu não considero que seja exagerada, e deu-nos uma visão das várias possibilidades da química medicinal no nosso país, principalmente, mas também fora. Eu acho que uma das coisas boas é a possibilidade de realizarmos 3 rotações laboratoriais, que eu 2 realizei em Lisboa e uma em Coimbra, e eu acho que isso acaba por ser muito importante para percebermos o que é que queremos fazer a seguir. Eu, em relação às minhas rotações, decidi fazer uma em espectrometria de massa, só porque não conhecia verdadeiramente a técnica e queria conhecer, mas também percebi que acaba por ser uma área um pouco... aliás, pouco dinâmica, é muito semelhante, fazemos o mesmo tipo de trabalho todo o dia e eu não fiquei assim tão interessada. É importante saber a técnica, mas não considero que fosse uma área de investigação que eu quisesse seguir. Ao contrário da segunda rotação que eu fiz, que foi também já em síntese, mas numa síntese mais virada para os bioconjugados, com o professor Pedro Góis em Lisboa, que eu fiquei muito interessada e ainda tentei fazer uma espécie de parceria para o meu
doutoramento com a Universidade de Lisboa, mas depois acabou por não fazer muito sentido porque as moléculas do meu doutoramento não são necessariamente sintetizadas no outro grupo, então o know-how em Coimbra já era melhor, então fazia mais sentido fazer a síntese em Coimbra. Mas pronto, eu acho que é importante estas experiências fora da nossa universidade, porque eu estudei a licenciatura e o mestrado cá, e eu acho que é importante ter estas experiências fora para conhecermos outras realidades. E tu tiveste uma experiência ainda mais fora desta realidade, com a ida para os Estados Unidos. É verdade. Como é que isso apareceu e como é que surgiu a tua oportunidade para ires para os Estados Unidos? Olha, devo dizer que foi bastante aleatório. Basicamente, eu nunca tinha pensado em ir para os Estados Unidos. Era um país que, na verdade, nem sequer me interessava assim tanto. Mas a Lígia, do meu grupo de investigação, chegou um dia ao pé de mim e disse: olha, Inês, vi umas bolsas da Fulbright, eu acho que se calhar até era interessante, acho que devias ver. Eu fui ver e já conhecia a professora Graça Vicente, foi com quem eu trabalhei nos Estados Unidos, na Louisiana State University. Eu conhecia de um congresso, sabia que ela era muito acessível e decidi contactá-la para perceber qual é que era a disponibilidade que ela teria para me receber. E eu sabia também que ela trabalhava numa área que não é tão desenvolvida aqui em Coimbra, que é a síntese de body PIS, e que era uma coisa que eu queria também tentar no meu doutoramento. Então falei com ela e ela foi super receptiva, aceitou logo a minha participação, a minha colaboração com ela e uma parte do meu doutoramento lá. E foi uma ajuda incrível quando eu cheguei aos Estados Unidos. Ela é super simpática e ajudou-me mesmo muito quando eu cheguei aos Estados Unidos. E a Fulbright acaba por ser também, para além de ser uma bolsa com algum reconhecimento, ou com bastante reconhecimento até, diria, acaba por também ser uma base de apoio a tudo o que temos que fazer para preparar uma ida para os Estados Unidos. Porque a verdade é que uma ida para os Estados Unidos implica muita burocracia, e a Fulbright já tem essa burocracia bastante estudada e permite-nos não perder tanto tempo com esse tipo de processos. Para além disso, também acabam por fornecer um seguro de saúde, que, como sabemos, lá é essencial. Portanto, eu acho que foi o juntar e o culminar de vários fatores, um pouco aleatórios, mas que levaram a uma ida para os Estados Unidos que eu agradeço muito. E, infelizmente, não pudeste permanecer nos Estados Unidos durante muito tempo, tiveste um regresso um bocadinho atribulado e antecipado devido à situação pandémica que surgiu em força em todo o mundo e depois com especial incidência nos Estados Unidos na altura em que tu lá estavas. Como é que lidaste com esse processo? Como é que foi aqueles momentos pré-regresso? Olha, foi muito complicado. Eu devo dizer que já quando fui para os Estados Unidos, no início de janeiro, eu fui dia 8 de janeiro, houve uma coisa engraçada, que não tem graça nenhuma, que foi, que aliás tu até comentaste na altura, que foi o ataque dos Estados Unidos penso que foi ao Iraque? Irão, deve ter sido ao Irão. Ao Irão, e lançaram uma bomba na altura e tu até comentaste comigo, olha, vais para os Estados Unidos mesmo na altura certa em que estou a começar uma guerra. E eu pensei, pronto, isto realmente está um bocadinho jinxed. Mas o pior foi efetivamente quando o Covid-19 começa a ter proporções que ninguém estava à espera. E eu estava nos Estados Unidos, a 10 horas de distância de voos. Eu, quando fui para lá, demorei 24 horas em voos e em aeroportos, só para vocês perceberem, porque Baton Rouge é uma cidade mais pequena, apesar de ser a capital do estado de Louisiana. Baton Rouge é uma cidade mais pequena, mas é onde está a LSU, e vive muito, tal como Coimbra, vive muito da LSU. Então os voos para lá são mais reduzidos, e então tive que fazer 2 escalas, 3 voos. Mas para voltando ao voltar, basicamente eu estava lá e começamos a perceber-nos que as universidades estão a fechar, que os voos estão a ser cancelados. Eu ainda falei com o professor Arnaud e com a professora Graça sobre a possibilidade de ficar, mas depois, entretanto, houve um comunicado que iam fechar a LSU, portanto não fazia sentido eu ficar nos Estados Unidos quando a universidade também estava fechada. Portanto, em 2 dias, ou em 3 dias, foi a decisão de ficar e de vir, e de ficar e de vir, e de um dia para o outro decidi comprar os voos e voltar para Portugal, porque efetivamente percebemos que os voos iam ser todos cancelados. Eu voltei numa quinta-feira e no sábado, supostamente, houve os últimos voos entre Newark e Lisboa,
Eu apanhei o voo também de Newark na quinta e efetivamente foi um processo complicado e estressante. Até porque os voos que eu tinha eram de outra companhia e uma das escalas seria num país europeu. E o medo era que eu fosse para um país europeu e ficasse lá presa e que não conseguisse sair, por exemplo, de Amsterdão ou de Paris, que eram as hipóteses, para Portugal. Ou seja, era um bocadinho igual como ficar nos Estados Unidos e nos Estados Unidos já tinha mais segurança do que estar a vir para um país europeu. Bem, portanto, foi também uma experiência que de alguma forma enriqueceu e contribuiu para, Sim, para a tua experiência de vida, naturalmente. Claramente, sim. Falando agora um bocadinho do que costumas fazer nos teus tempos livres, como é que costumas ocupar o teu tempo, alguns projetos paralelos? Eu pertenço à Molecular, JTE, como sabes, que foi uma das coisas que ocupou o meu tempo nos últimos 2 anos, a organização da escola e outros projetos como o Climate Clock. Para além da Molecular, que eu aprecio muito, basicamente eu gosto de ler. No último ano decidi apostar mais na leitura porque eu sentia que não andava a ler o suficiente e então comecei a ler mais, a tentar arranjar momentos no meu dia que permitissem ler e adicionar um bocadinho esta parte da leitura. Por exemplo, agora leio ao pequeno almoço, que era uma coisa que eu nunca fazia, mas acaba por ser um momento em que eu sei que vou ter ali 10 ou 15 minutos em que vou estar a ler. E outra coisa que eu gosto, eu também mudei de casa há 1 ano e meio, mais ou menos, e comecei a comprar algumas plantas e acaba por ser uma coisa que eu também vou perdendo algum tempo e também gosto bastante de ver as plantas a crescer. Mas pronto, são coisas simples. Bem, eu de plantas de facto não percebo muito, mas de leitura gosto e deixa-me então apresentar-te a ti e a quem nos ouve a nossa sugestão literária para esta semana, Cartas a um Jovem Cientista, do biólogo Edward Ho Wilson. Neste livro, Wilson condensa mais de 60 anos de experiência e transmite os seus ensinamentos, dando conselhos sobre, por exemplo, como eleger uma área de estudo, escolher um orientador ou aplicar a teoria científica ao mundo real. Maria Inês, resta-me agradecer a tua disponibilidade e desejar boa sorte para esta reta final do doutoramento. Obrigado, eu. Daqui a 15 dias, não percam um novo episódio do podcast Molecular. Até lá, boas experiências. Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JTE.